um auxílio para essas famílias dos criminosos. Mas aí a gente fica se perguntando, por que o Lula protege tanto bandido, família de bandido? Por que não quer Comando Vermelho, PCC como grupo terrorista? Assistam esse vídeo. Se você assistir esse vídeo do início até o finalzinho, você vai entender absolutamente tudo. Por que o Lula protege tanto bandido aqui nesse Brasil? Só assistam. São os políticos por trás do Comando Vermelho do PCC? Pega a pipoca, segue o Rony, porque hoje eu vou te contar tudo. Você já se perguntou por que as facções criminosas parecem que dominam o Brasil e ninguém faz nada? Bom, para você entender isso, primeiro eu vou precisar te apresentar um contexto histórico. Você faz ideia de onde surgiram o PCC e o Comando Vermelho e quando surgiram? Então, presta atenção aqui. Primeiro ponto, o PCC e o Comando Vermelho não surgiram na favela, não surgiram no morro. Surgiram dentro de presídios durante o regime militar. Devido ao contexto histórico que o mundo vivia, ameaças comunistas, tentativas de golpe, guerrilhas que se formavam principalmente aqui na América Latina, o governo acabava aprendendo de tudo e jogava tudo nos mesmos presídios e nas mesmas celas. Isso desde ladrão de banco até o bandido que assaltava numa armada, estava até junto roubando banco. Enfim, o bandido comum, por assim dizer. O cara que matava, roubava, enfim, tava tudo junto preso com essa galerinha aqui, galerinha de esquerda, os comunistas. Ou seja, basicamente dentro dos presídios você tinha um bando de figuras marginalizadas, né, os criminosos e os criminosos políticos também. Tava todo mundo ali junto e reunido. E aí que você acaba tendo uma mistura um pouquinho complicada. Isso porque essa galerinha aqui começou a chegar, né, ali no meio do pátio, né, no pátio, no meio do presídio, dizer coisas do tipo: ah, vocês são oprimidos pela sociedade, ah, você só é bandido por causa do teu contexto social, ah, ó, a luta é nós contra eles, ó, eles são maus, os militares são maus, a burguesia é má, vocês têm que se levantar, vocês têm que lutar pelo direito dos presos. Como de uma galera de guerrilha, ensinou também para esses caras organização, disciplina e criou uma espécie de sindicato para lutar pelos direitos dos presos ou coisa do tipo. Não muito diferente do que a esquerda faz até hoje no Brasil. Dessa convivência, no final dos anos 70, nasce o tal do Comando Vermelho. Uma galerinha, criminosos, traficantes, bandidos, ladrões, que aprenderam técnicas de administração, guerrilha, ideologia. Com quem? Com os presos políticos de esquerda que estavam presos durante o regime militar. Comando Vermelho. O vermelho não é coincidência, gente. Não é coincidência. E se você duvida, acha que isso é narrativa, procura qualquer livro de história, vai no Google, procura em qualquer lugar. Tudo que eu tô falando aqui e vocês vão ver que não tem como refutar a verdade. O lema do Comando Vermelho também é paz, justiça e liberdade, também não é coincidência. São lemas de guerrilha. Eles aprenderam no meio da guerrilha dessa galerinha de esquerda que estava presa junto com eles. Eles foram treinados para isso pela própria esquerda que estava criando uma guerrilha através do narcotráfico aqui no Brasil. E existe até hoje. Bom, no começo essa galerinha dizia que estava lutando pelos direitos dos presos. Depois eles transformaram tudo numa ferramenta de poder e se espalharam pela favela dizendo que estavam lutando contra o sistema opressor. É assim que se formou o Comando Vermelho. Isso não é piada. E aí com isso eles passaram a controlar territórios, a vida, o crime e todos aqueles espaços desde aquela época. E sabe por quê? Baseado nas ideias marxistas e a treinamento de guerrilha que eles receberam, eles criaram hierarquia, regras, punições, sistema de arrecadação, sistema político, tudo dentro da facção. E aí eles foram ganhando força e chegou os anos 80. E aí tem o pulo do gato. Sabe por quê? Em 1979 aconteceu isso aqui, ó. Anistia. Anistia para aquela galerinha de guerrilha que estava tentando dominar o Brasil e o regime militar não permitiu. Mas o que isso tem a ver, Rony? Figuras como Leonel de Moura Brizola, que estava exilado do Brasil e já tinha sido governador do Rio Grande do Sul, aqui o meu estado, mas voltou para o Brasil e se tornou em 1983 governador do Rio de Janeiro, resolveu que não queria problema com essa galera. E para piorar é o seguinte: os esquerdistas que tomaram o espaço do governo de Leonel de Moura Brizola são os mesmos que foram anistiados. São os mesmos que estavam presos com as figuras de liderança do próprio Comando Vermelho. São os mesmos que treinaram o Comando Vermelho, passaram, né, a assumir Secretaria de Educação, Saúde, Segurança e assim por diante, dentro do governo do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, os caras que treinaram a guerrilha, que agora tomam conta das favelas, também estavam diretamente ligados ao governo e estão ligados ao governo até hoje. Tá, olha, isso é o Rio de Janeiro, mas e o PCC? Mesma coisa, contra a opressão. PCC, paz, justiça e liberdade, todos os jargões de esquerda. Todos os jargões marxistas, todos os jargões e frases de efeito que surgiram na esquerda e que treinou
essa galera aqui. A diferença é que o PCC surge após o massacre do Carandiru. Eles criaram também um sindicato em defesa dos presos e esse sindicato já virou o que virou, uma máquina, através do narcotráfico que domina não somente a política, mas também territórios inteiros. E não somente no Brasil, mas também parte da América Latina. E agora, sabendo de que quem treinou essa galerinha foi a própria esquerda, eu te pergunto, por que você acha que tem políticos que conseguem subir no morro, fazer campanha, e tem políticos que não conseguem nem chegar perto? Por que você acha que tem políticos que não conseguem transformar esses grupos em grupos terroristas? Por que você acha? Por que você acha que tem ministros do Supremo que, quando dá um probleminha, como aconteceu no Rio de Janeiro agora, eles correm pra ajudar a parar, barrar? Por que você acha? Responde pra mim, por que você acha? Basicamente tudo que você vê hoje, todos os filmes sobre favela, todas as notícias sobre massacre, todas as famílias que são oprimidas surgiram de uma ideologia. A mesma ideologia de esquerda que os militares tentaram barrar no Brasil. Quando surgiu o regime militar, e o erro deles foi botar esses esquerdistas no meio dos mesmos bandidos que foram treinados, se organizaram, por isso é um crime organizado, através de jargões, de lema como luta contra o sistema, luta contra a burguesia, e a partir disso usaram do mesmo narcotráfico que vocês veem hoje o Maduro sendo perseguido e vários outros países da América Latina que usam do narcotráfico para financiar, inclusive, campanhas políticas. É o mesmo sistema. São as mesmas pessoas. Por isso que você não vai ver a esquerda lutando contra eles. E sim prestando solidariedade, porque quem formou eles, quem formou a cabecinha deles, quem cooptou aqueles jovens que acreditam que estar no Comando Vermelho é praticamente uma religião, algo que eles têm que dar a vida por aquilo, foram as mesmas ideias que hoje estão nas universidades federais, dentro da imprensa, dentro da sociedade de uma forma ridícula. Então, quando sai uma pesquisa que diz que 89% do morador do morro gostou da operação no Rio de Janeiro, e na mesma semana você vê Luciano Huck falando contra a operação no Rio de Janeiro, é porque é ideológico, gente. É totalmente ideológico. Ah, mas a política não tem nada a ver com isso. É tudo política. Tudo tem a ver com esquerda e direita. Desculpa se você foi alienado por dizer, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Você é esquerda. Você foi alienado. A esquerda gosta disso. A esquerda que quer que você pense que é tudo a mesma coisa, porque tu facilita o trabalho deles. Você facilita o trabalho do PCC, do Comando Vermelho, do PT, do PCdoB. No fim das contas é tudo a mesma coisa. Um treina o outro, essas guerrilhas surgem exatamente disso tudo que eu falei. Mas eu duvido do que tu tá falando, Rony. Pesquisa. Procura no Google. Isso, chama teu chat GPT e pergunta bem assim pro chat GPT. Origem do Comando Vermelho. E estuda. Eu tenho certeza que o chat GPT vai te dar aí a resposta correta. Tudo que eu falei aqui no vídeo. E como eu sempre digo, Lula é bandido e eu não gosto de bandido. Meu nome é Rony Gabriel. Quem que gosta de